Então, sem delongas, eu quero agora passar ao momento da palavra, momento em que nós aguardamos esse tempo, e a nossa reflexão hoje segue o tema pureza e santidade segundo os padrões do reino de Deus, ou segundo o padrão do reino de Deus. Nós estamos em Mateus, eu estou em Mateus capítulo 15. Eu espero que você encontre aí na sua Bíblia e que você participe com a gente aqui, tá bom? Estou vendo ali que o irmão Cordeiro também está chegando, seja bem-vindo. Nós estamos em Mateus capítulo 15, do verso 1 até o verso 20, é um texto um pouco longo. Eu espero que você tenha paciência e me acompanhe na leitura para que depois possamos entender todo o contexto desse texto que é muito profundo, tá bom? Vocês estão por aí? Dá tudo certo? Encontraram o texto? Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 15, palavras do próprio Senhor Jesus em diálogo com os fariseus e os escribas. Diz assim o texto sagrado. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e alguns escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou assim: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, eu oferto ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos, ó Senhor, essa parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração do homem é que procedem todos os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos, assim como serafins descritos por Isaías, cantar e declarar que o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E por isso, Pai, queremos aprender o padrão do reino do Senhor, o padrão da santidade. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guie no estudo da Tua palavra nessa hora, que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz e pedimos mais uma vez que o Senhor sopre sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente bonita, povo de Deus, hoje nós vamos pensar sobre santidade, um tema extremamente importante. Nós precisamos ter um padrão de santidade. O Antigo Testamento coloca diante de nós esse padrão, ser santo, assim como o Senhor é santo.
precisamos demonstrar com a nossa vida, com o nosso viver, com as nossas atitudes, com o nosso vocabulário, com a nossa postura, eu diria até com o nosso estilo de vida, que o nosso coração ele está inclinado para o padrão de Deus, para uma vida santa, e que nós não estamos confortáveis com o padrão já alcançado. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos na vida cristã, porque infelizmente muitos estacionam ao longo do caminho, puxam o freio de mão e não querem crescer. É claro que desde aquele momento da nossa conversão, em que o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração, saímos daquela condição de pecado e fomos transportados para o reino de Jesus, nós já passamos pela transformação, já passamos por aquele processo da regeneração, nascemos de novo, e é claro e evidente que eu creio que muitos dos nossos pecados, do nosso estilo de vida que não agradava a Deus, deixamos no passado. No entanto, o que Jesus está aqui mostrando mais uma vez é que nós precisamos crescer em santidade. Precisamos tirar a cada momento do nosso coração, da nossa mente, os padrões, os pensamentos, o estilo de vida que o mundo impregnou dentro de nós. E para isso nós precisamos caminhar com Jesus, entender as lições que Jesus fala a respeito de santidade e qual é o padrão do reino dos céus para o nosso coração. É claro que nós precisamos buscar a perfeição, como o próprio Senhor Jesus diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. O nosso Pai, ele é perfeito em santidade. E dessa forma, a nossa vida precisa também refletir a busca pela santidade ao Senhor, por uma vida de pureza, por uma vida que agrada a Deus, uma vida que tem a ver com o propósito pelo qual Deus criou a nossa própria vida e nos deu a existência. E dessa forma nós caminharemos nessa manhã pensando nessa realidade da pureza e do padrão da santidade que Deus imprime dentro do nosso coração, uma vez que nós somos convertidos, somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Uma pessoa que não passou por esse processo da regeneração, ela não compreende porque nós vamos nos afastando de muitas coisas e vamos nos aproximando mais de Deus, porque queremos um padrão de santidade. Então, uma pessoa santa é aquela pessoa que passou pela conversão, que já foi lavada pelo sangue do Senhor, que ela já se entregou ao Evangelho e por se entregar ao Evangelho, ela compreende que ela precisa crescer a cada dia mais em santidade. E santidade tem a ver com pureza. Santo é aquela pessoa que ela é separada do mundo, tem essa conotação, principalmente no Antigo Testamento, e Mateus escrevendo para o público judeu, ele vai falar dessa distinção, dessa separação. Nós somos separados do mundo, não temos nada a ver com o mundo. O nosso padrão segue um outro norteamento, porque nós ouvimos o padrão do Senhor Jesus. E aquela oração de Jesus, de João, é muito interessante. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a oração de Jesus para os seus discípulos é: Pai, os livre do mal. Eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal enquanto eles aqui estiverem. Esse texto vai falar para nós das leis cerimoniais, não do Antigo Testamento, mas que os fariseus e os escribas criaram e colocavam em prática, inclusive exigiam dos seus discípulos e também do povo de Deus. Aqui nós temos esse relato de Jesus conversando com eles. Na realidade, eles enviam uma comitiva até a presença do Senhor Jesus e eles querem que Jesus e os seus discípulos lavem as mãos como um ato religioso. E agora nós estamos vivendo nessa pandemia, a orientação, obviamente, por questões sanitárias e até mesmo de saúde, é que lavemos as mãos, que cuidemos da higienização das mãos com o álcool gel. Enfim, temos aí várias possibilidades e alternativas de limpeza das mãos. Mas isso tem a ver com saúde, com a questão sanitária e não a ver com o ato religioso, litúrgico, que era o caso deles. Eles queriam imprimir nas pessoas
essa postura de lavar as mãos. O texto de Mateus não relata, mas os outros evangelhos relatam que eles lavavam os copos, lavavam os talheres, lavavam os lençóis das camas, e tudo isso com uma proposta ou uma conotação religiosa, dizendo que se uma pessoa se deitasse em um leito ou em uma cama, em lençóis, para eles considerados impuros, isso contaminaria o coração. Se eles comessem algo sem lavar as mãos, sem lavar bem os copos, sem ter uma purificação, entre aspas, religiosa, eles certamente estariam contaminados. E aí Jesus vai confrontá-los, vai combatê-los a partir da referência da palavra de Deus. Então, eles tinham uma proposta, um ideal de padrão, de pureza, de santidade, ou eles se julgavam extremamente santos e purificados, zelosos pelas tradições, e aí vem Jesus e mostra o oposto disso. Jesus fala que Deus tem já um padrão e que, basicamente, nós precisamos cuidar do nosso coração, não somente da limpeza externa, como limpeza de copos, lençóis, limpeza das mãos, porque, segundo Jesus, a nossa contaminação pelo pecado não vem por essas coisas. Na realidade, o que contamina é o que sai do coração, ou seja, os desígnios maus, esse nosso coração extremamente corrompido, usando a linguagem de Jeremias, esse coração corrupto que corre para a maldade, que corre para a desobediência, que corre para as coisas que não agradam a Deus. Então, precisamos cuidar do nosso coração. E aí Jesus tem esse diálogo com os discípulos, mas eles não entenderam, e inclusive Pedro fala o seguinte: ó Jesus, explica para nós essa parábola que o senhor estava conversando com os fariseus. E na realidade, basicamente, na minha concepção, não era uma parábola, mas Jesus vai explicar e vai mostrar para eles que aquilo que sai do coração é aquilo que contamina. Já com os fariseus e com os escribas, Jesus vai alinhar e vai mostrar para eles aquilo que de fato é importante segundo o padrão do reino dos céus. Ou seja, pureza, santidade, segundo a lei de Deus, segundo esse padrão já estabelecido desde o Antigo Testamento e que continua vigorando até aquele dia e continua para nós até os nossos dias, tá bom? Então Jesus, no primeiro momento, ele tem um diálogo com os fariseus e os escribas que os procuram, na realidade, eles estão à procura de Jesus, eles vão até Jesus, e depois Jesus chama o povo, porque Jesus estava numa grande multidão, ou onde Jesus estava, na realidade, havia uma grande multidão. Jesus dá uma grande lição às pessoas e depois Jesus tem uma grande aplicação com os discípulos. Então, repare que Jesus trata com os líderes religiosos, Jesus trata com a multidão e Jesus trata com seus discípulos. O que eu aprendo aqui? Que para todos os grupos, para todas as pessoas, o padrão é o mesmo. Para os líderes religiosos, qual que é o padrão? Santidade e pureza segundo o padrão. Para a multidão que ouve Jesus, santidade e pureza segundo o padrão do reino dos céus. Para os discípulos, e aqui nós podemos traduzir discípulos / apóstolos, como nós inclusive estudamos na nossa última aula extra, também o padrão da santidade de Deus. Ou seja, se você faz parte ou se você deseja fazer parte do reino dos céus, nós temos um padrão. Qual que é o padrão? Santidade e pureza segundo Jesus. Quero convidar você agora a mergulhar comigo nesse texto, tá bom? O texto vai dizer para nós que Jesus, ou o contexto no capítulo 14, que Jesus estava em Genezaré e que Jesus estava recebendo muitas pessoas. As pessoas, ao ouvirem que Jesus estava em Genezaré, reconhecendo que ele era profeta de Deus, homem de Deus, Messias de Deus, enviaram ali enfermos e a vizinhança trouxe muitos enfermos, muitas pessoas, a fim de que pudessem ter uma oportunidade de tocar em Jesus. E por isso, então, essa discussão toda a respeito da purificação, porque o Antigo Testamento falava a respeito de
tocar nas pessoas enfermas, tocar em leprosos, tocar em determinadas circunstâncias, e basicamente é esse o contexto, ou seja, havia uma grande multidão, muitas pessoas estavam afluindo até onde Jesus estava, e aí nós temos essa expressão do capítulo 15, quando na realidade vieram de Jerusalém, ou seja, vieram uma comitiva de fariseus e os escribas. Esses grupos, eles não andavam juntos, como nós já ensinamos também, mas nesse momento, como eles tinham foco de combater o ministério de Jesus, os inimigos deram as mãos e vieram até Jesus. Eu acho muito interessante isso, porque eles criam uma comitiva, eles tentam censurar Jesus, e eles não sabiam que Jesus iria combatê-los. Basicamente, eles queriam fazer uma pressão sobre Jesus e os seus discípulos, a fim de sufocar o ministério de Jesus, mas Jesus dá uma grande lição para eles. Acompanhe comigo a partir do versículo 2. A pergunta deles é o seguinte: por que os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos? Olha que interessante. Eles não estão preocupados com a lei de Deus, eles não estão preocupados com aquilo que Moisés deixou preparado para nós, ou estabelecido, por exemplo, no Pentateuco. Eles não falam no Pentateuco, eles não falam da Torá, eles não falam da tradição de Moisés, eles não falam da lei, mas eles estão preocupados com a quebra da tradição dos anciãos. Porque os teus discípulos transgridem. Essa expressão transgredir tem a ver com burlar o sistema, tem a ver com desobediência, porque eles estão transgredindo a tradição dos anciãos. E aí eles respondem, eles falam o seguinte, eles fazem uma pergunta e eles complementam, melhor dizendo. Eles falam o seguinte: porque eles não lavam as mãos quando comem. Eles não estão lavando as mãos, eles estão comendo com as mãos impuras. E isso a tradição dos anciãos combate. Eles estão em desobediência à tradição dos anciãos. E aí Jesus, no versículo 3, vai fazer algo que eu acho maravilhoso, que fazia parte dos debates judaicos, que é responder uma pergunta muito ridícula com uma outra pergunta. E nessa resposta de Jesus, que na realidade é uma pergunta, Jesus mostra já a contundência e a profundidade do assunto, e na realidade Jesus já mostra a sua repreensão a essa visão extremamente equivocada. Por quê? Eles estão preocupados com a tradição dos anciãos, ou seja, com preceitos humanos, e não estão preocupados com a lei de Deus. E aí Jesus responde para eles assim, no versículo 3, porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque vocês estão trocando o padrão de Deus pela tradição dos anciãos. Porque vocês estão transgredindo, vocês estão acusando os meus discípulos de transgressão da tradição, e eu estou acusando vocês de traição e de transgressão da lei e do mandamento de Deus. Porque a expressão de Jesus é o seguinte: é mandamento de Deus, é ordem de Deus. E vocês estão transgredindo, vocês não estão cumprindo. E aí ele explica aquilo que ele está falando. No versículo 4 ele fala do padrão de Deus, que era honra pai e mãe, e qualquer que maldisser a seu pai e sua mãe será digno de morte. E aí no versículo 5 Jesus fala que eles tinham um jeitinho. É isso mesmo, até parece que os fariseus e os escribas eram brasileiros, porque eles tinham um jeitinho de burlar a lei. E aí basicamente eles falava o seguinte: eu não posso cuidar do meu pai e da minha mãe, porque isso era algo extremamente nobre, cuidar do pai e da mãe. Basicamente era um mandamento de Deus. Um judeu tinha que cuidar do pai e da mãe, assim como nós cristãos também temos essa responsabilidade. Só que o que eles faziam? O dinheiro que eles investiriam para cuidar dos pais, o que eles faziam? Eles criaram a oferta de Corbã. O que é a oferta de Corbã? Era uma espécie de uma poupança que eles faziam no templo, e eles entregavam essa oferta, e depois de um tempo eles iam lá e resgatavam isso, como se fosse um investimento. E aí, então, quando alguém chegava para ele e falava assim: olha, você precisa cuidar do seu pai, você precisa cuidar da sua mãe, você precisa comprar aí medicamento, você precisa comprar fraldas geriátricas, você precisa dar assistência, dar banho, comprar uma cadeira de banho, você precisa cuidar dos seus pais. O que eles falavam? Não, isso é oferta ao Senhor. Está aí no versículo de número 5.
é oferta ao Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Assim, disse Jesus, vocês estão invalidando a palavra de Deus por conta da tradição. O que a tradição dizia? Que a pessoa poderia ficar desobrigada do cuidado do pai e da mãe se ela fosse uma pessoa que ofertasse a Deus. Isso, quem diz? A tradição. Tradição de quem? Dos anciãos. Mas o que diz a palavra? Que é melhor obedecer à lei de Deus do que às tradições humanas, os preceitos humanos. Então o que Jesus está falando? Que nós precisamos mostrar a nossa santidade cuidando dos nossos familiares. Nesse caso aqui, o exemplo de Jesus é o pai e a mãe. Então, eu mostro a minha santidade, você mostra a sua santidade quando a gente cuida de pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, de pessoas que Deus colocou na nossa família. Então, o padrão do reino dos céus é o seguinte: é ouvir, é obedecer, é praticar aquilo que está na lei de Deus, não na tradição dos homens. E eles estavam invalidando a palavra de Deus porque eles estavam buscando preceitos humanos. Tradições humanas. E quantas vezes nós ficamos aprisionados em tradições humanas e não cumprimos a lei de Deus? Quantas vezes ouvimos tantas recomendações a respeito de tradições, de comportamentos dos antepassados, mas a pergunta é, eles estão embasados na palavra de Deus? Eles fazem parte daquilo que Deus deseja para o seu povo? E aí Jesus tem uma palavra dura para eles no versículo 7, quando Jesus fala assim: vocês são hipócritas, vocês são mascarados, vocês estão fazendo da vida com Deus um teatro. Vocês colocam uma máscara de santidade, mas na realidade vocês não são adoradores. Porque Jesus questiona, em segundo lugar, a questão da adoração. E aí Jesus retoma, inclusive, a profecia de Isaías. Bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês cantam bem. Vocês cantam. Como vocês cantam bem? Vocês falam coisas de Deus, mas o coração de vocês está longe. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Que santidade tem a ver com o nosso interior, não aquilo que a gente exterioriza da nossa espiritualidade. O que precisamos fazer é cuidar do nosso coração, cuidar do nosso interior, a fim de que quando abrimos a nossa boca para cultuar a Deus, que tudo aquilo que a gente falar, cantar, seja verdade. Então o que eles faziam? Eles cantavam muito bem, eles, entre aspas, adoravam a Deus, louvavam a Deus, mas o seu interior, o interior deles estava completamente distante do Senhor. Não tinha conexão entre aquilo que saía da boca e aquilo que estava no interior. E por isso Jesus os chama de hipócritas. Eles conseguiam colocar uma máscara. Eles eram religiosos. Eles sabiam os códigos. Eles sabiam as nomenclaturas. Eles sabiam os vocábulos religiosos, mas eles não tinham coração. Eu até acho que eles cantavam bem, mas o coração estava longe de Deus. Eles ensinavam bem, mas o coração estava longe de Deus. O que Jesus está priorizando aqui? O nosso coração, o nosso interior, o nosso coração quebrantado, contrito na presença de Deus, a nossa devoção sincera, porque se a gente tratar o nosso coração e se o nosso coração tiver inclinado para a santidade, quando a gente cantar, a gente vai cantar com o coração santo, não com o coração hipócrita. A gente vai adorar a Deus com o coração quebrantado, contrito, renovado, purificado pelo sangue de Jesus. Quando a gente cantar, quando a gente louvar, quando a gente falar um versículo bíblico, a gente vai falar com propriedade, não com falsidade. Hipócritas. Isaías já falou a vosso respeito. Vocês sabem cantar. Vocês sabem citar o Antigo Testamento, mas o coração de vocês está longe de mim. Versículo 9. Em vão vocês estão me adorando. Na realidade, vocês estão fazendo um teatro que não é culto. Porque culto começa no coração. Culto começa lá na profundidade do nosso ser. Como disse Jeremias, nas entranhas do nosso ser, quando todo o nosso ser está completamente envolvido no culto.
Em vão vocês me adoram, porque vocês estão ensinando doutrinas. Mas essas doutrinas não são doutrinas bíblicas, não são doutrinas baseadas no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Não, vocês me adoram em vão, porque vocês estão ensinando doutrinas que na realidade são preceitos humanos. E por que Deus tem nos dado tanta oportunidade como igreja, Nova Canaã? Porque nós temos ensinado a doutrina de Deus, não a doutrina e os preceitos humanos. Não estamos aqui para agradar ninguém, a não ser a Deus. E a nossa oração é que a nossa mensagem, que a nossa transmissão seja contundente mesmo, a fim de que o nosso povo receba mensagem da parte de Deus e não de preceitos humanos, não daquilo que nós, humanos, achamos, mas aquilo que Jesus deixou escrito e descrito para nós na sua palavra. Então esse tipo de adoração é vã, é nula. Versículo 10, Jesus agora tira o foco dos fariseus e dos escribas, dos religiosos, e faz uma convocação a todos, a multidão agora: ouvi e entendei. E olha o que Jesus diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é o fato de lavar o copo, lavar o prato. Isso você vai pegar doença, como diz meu filho. Isso você vai se contaminar com germes, com bactérias, com vírus. Se você não lavar as mãos, você pode inclusive pegar o coronavírus, misericórdia. Você pode pegar uma bactéria, você pode pegar aí uma virose. Mas isso não tem nada a ver com questões espirituais. Porque o que eles estavam falando? Que o fato ou a negação de lavar as mãos, lavar os copos, os talheres e também os lençóis tinha a ver com uma contaminação cerimonial do coração. E aí vem Jesus e fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Porque aquilo que sai, sai do coração. Aí no versículo 12, os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, os discípulos aí, os fariseus e os escribas estão escandalizados. E aí Jesus sai com uma expressão que eu acho de uma profundidade incrível, que o tempo não nos permite agora. Ele fala o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu não plantei tradições humanas, então aquilo que eu não plantei será arrancado. A minha lei, a lei de Deus, a lei que eu entreguei a Moisés e Moisés passou para o povo, essa lei não será arrancada. Mas esses preceitos humanos, tradições humanas, isso será arrancado. Olha que interessante isso. Por isso que Jesus vai dizer para nós que tudo aquilo que ele está dizendo é a palavra de Deus e que não voltará vazia. Por isso que Jesus fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Porque a palavra dele está ancorada na lei de Deus já estabelecida no Antigo Testamento. E a palavra de Jesus faz uma conexão com o Antigo Testamento. Já as tradições, os preceitos humanos, as doutrinas humanas serão arrancadas, ou deveriam ser arrancadas dentro do povo de Deus. E aí no versículo 14, Jesus, de uma maneira muito contundente, fala para o povo e fala para os seus discípulos: deixa os fariseus, deixa os escribas, porque na realidade eles são cegos, eles não querem ver. Eles são guias de cegos. E a pergunta de Jesus é o seguinte: como pode um cego guiar outro cego? É claro que eles vão cair no barranco e vão se perder. E aí vem Pedro no versículo 15 e fala para Jesus: Jesus, explica para nós essa parábola, que na realidade não é uma parábola. Jesus está falando de uma maneira clara. Só que como Jesus sempre usou essa metodologia da parábola, Pedro, representando aí o círculo apostólico, ficou pensando assim: acho que é parábola, então vamos perguntar para ele. E aí Jesus repreende Pedro e os discípulos, versículo 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Ô Pedro, você está andando comigo, cara. Você não entendeu a profundidade da santidade de Deus? Você não entendeu que a santidade mora ou reside no coração do ser humano, na mente transformada pelo Espírito Santo? Você não entendeu ainda, Pedro? Você não entendeu que nós não estamos aqui para estabelecer padrões humanos, cumprir regras, preceitos, tradições humanas? Ô Pedro, você não entendeu que o padrão dos céus é completamente mais elevado, mais sublime, e que o Pai deseja que todos nós andemos em santidade de vida? Você não entendeu ainda, Pedro? Ele vira para os discípulos: vocês não entenderam ainda.
dos religiosos não terem entendido, até está tudo certo. Agora vocês estão caminhando comigo. E isso é interessante porque muita gente anda com Jesus, caminha com Jesus e não aprende isso. Fica pensando que santidade é um conceito filosófico, doutrinário. É sim, mas tem que ser algo prático para nós. O que você vai fazer depois dessa mensagem amanhã, segunda-feira? Um novo padrão, um novo hábito, a fim de que você e eu tenhamos um novo padrão de santidade. Você precisa ser desafiado nisso hoje. E aí o texto vai dizer e vai caminhar quando Jesus vai falando o seguinte para eles: vocês não compreenderam. Tudo aquilo que... Aí Jesus vai, de uma maneira muito pedagógica, né? Jesus vai falar assim, ó, deixa eu explicar. Se Jesus tivesse no nosso tempo, ele brincaria como a gente fala, né? Deixa eu desenhar para vocês. Vamos lá? Aquilo que entra na boca vai para o intestino e sai aquilo que não foi aproveitado pelo organismo. Vocês entendem isso? Agora eu vou fazer uma aplicação espiritual. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque tudo começa no coração humano. Salomão vai dizer para nós em Provérbios 4, 23, que nós precisamos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem os maus desígnios. É do nosso coração que saem as fontes da vida. Então, se a gente não tratar o nosso coração, se a gente não entregar o nosso coração, a nossa mente para Jesus, se a gente não se render ao Evangelho, tudo aquilo que sair do nosso coração, da nossa mente, será contaminado pelo pecado. Agora, se a gente colocar o nosso coração na presença de Deus e usando a imagem, a figura de linguagem do Antigo Testamento, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, o nosso coração será purificado. Logo, tudo aquilo que vier do nosso coração será coisa boa. Então, Jesus fala isso para Pedro e para os demais discípulos. O que sai do coração é que contamina o homem. E aí Jesus faz uma radiografia, Jesus faz uma tomografia, Jesus faz um exame profundo da natureza do coração humano. E já estou caminhando para o final, que ele fala o seguinte no versículo 19, porque do coração do homem procedem os maus desígnios. Sabe o que tem dentro do meu e do seu coração, de maneira natural, por conta do pecado? Maus desígnios, coisas ruins, pensamentos, ações que contradizem a vontade de Deus, que estão em oposição, em rebeldia, àquilo que Deus já colocou como um padrão de santidade. Me acompanhe. Olha o que tem dentro do nosso coração: homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Então Jesus faz uma radiografia e fala o seguinte: sabe o que tem dentro do coração de vocês? Pecadores, tem adultério, tem prostituição, tem homicídio. Vocês querem matar uns aos outros, vocês falam mal uns dos outros, vocês dão falsos testemunhos, vocês estão blasfemando contra Deus, vocês negam a existência de Deus, vocês se prostituem, vendem a vida por carreira, por dinheiro, por sexo, por prazer. Isso é prostituição. Vocês são homicidas porque vocês matam as pessoas em seus corações. Tudo isso está dentro do coração do ser humano. E aí Jesus fala o seguinte: por isso que nós precisamos tratar o coração. E qual que é a aplicação disso? Que eu e você, nessa manhã, precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus e pedir que Jesus transforme o nosso coração. Pedir que Deus trate o nosso coração. Que a nossa vida seja uma vida santa, a partir de um coração santificado, justificado pelos méritos e pelo sangue de Jesus. Porque é o que sai do coração que contamina. Agora, para você não contaminar ninguém com seu coração rebelde, obstinado, sabe o que eu e você precisamos fazer? Entregar o nosso coração, a nossa mente. Por isso que Paulo vai falar da mente transformada, desse interior completamente revestido pelo padrão
da santidade e da pureza, o padrão do reino dos céus. Quer ter uma vida santa? Quer ter uma vida de pureza diante de Deus? Fuja das tradições humanas. Busque orientação na palavra de Deus. E coloque o seu ser interior, a sua mente e o seu coração nas mãos de Deus, pedindo que Jesus trabalhe, recupere, renova e faça do nosso coração um novo coração. Eu gosto daquela canção, quando a gente entoava, que nós recebemos um coração novo, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E agora, como fruto desse novo coração, eu declaro a todos a paz de Cristo. Eu peço a bênção de Deus para a sua vida, meu irmão. O oposto de homicídio é vida. O oposto de adultério é fidelidade. O oposto de prostituição é uma vida de pureza, de furto, de trabalho, de falso testemunho, de verdade, de blasfêmia, como culto a Deus. Verso 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Vamos parar de ficar preocupados com questões humanas e vamos ouvir a voz do nosso pastor Jesus. Nosso coração corrompido precisa estar permeado pela graça e a paz, a misericórdia e o perdão de Jesus. Pegue o seu coração, pegue a sua mente, coloque na mão de Deus e faça uma oração pedindo que Deus te conceda mais e mais santidade.